quiser verdadeiramente ser mais, fazer mais, conviver melhor, com mais essência, tem algo que precisa acontecer dentro de mim. No mundo onde as coisas são tão volumosas e nós somos solicitados por tantos e-mails, por tantos compromissos, tantos prazos, tantas necessidades de cuidar do corpo, de cuidar da casa, de, enfim, cuidar das pessoas à nossa volta, nós nos sentimos um pouco abarrotados ou atordoados. Então, como nos qualificar espiritualmente para que nós possamos realizar, concretizar todas essas nossas metas espirituais? Do ponto de vista prático, qualquer pessoa que queira qualificar-se para um emprego, para um curso, para uma seleção, para um trabalho onde ele possa ser considerado como alguém que tem, enfim, condições de disputar, por exemplo, por uma vaga ou por uma posição, essa pessoa tem que qualificar-se dedicando-se àquilo. Eu perguntei a um dos nossos membros dali, que é músico profissional, quantas horas ele estuda por dia de piano. Ele disse que comumente ele estuda 8 horas por dia, no mínimo ele estuda 6 horas por dia. Isso além das horas que ele tem de apresentação. Ou seja, 6 a 8 horas é só o tempo que ele dedica para preparar-se para o trabalho, para as apresentações. Porque ele sabe que a vida de músico não é uma vida muito bem remunerada. Ele sabe também que as pessoas ali fora preferem pagar menos e ter um músico, às vezes, menos qualificado do que alguém que cobre mais caro. Então ele disse, eu tenho que estar constantemente me qualificando para que eu possa disputar com todos esses outros músicos que a cada dia nascem no mercado e ser alguém, digamos, requisitado no meu meio. Daí eu perguntei a uma advogada que trabalha no Tribunal de Justiça de Florianópolis e está estudando para fazer o concurso de ser juíza. E perguntei a ela quanto tempo ela tem que estudar por dia para ela fazer o exame. Ela disse, para eu ter chance de concorrer com os demais membros, eu estou, além do meu trabalho profissional, eu faço o curso, um cursinho para exames públicos todas as noites e tenho que estudar pelo menos de 3 a 4 horas por dia. Estudar fora o cursinho, fora o trabalho de advogada no tribunal. Esses são apenas 2 exemplos de pessoas com quem eu conversei esse assunto nessa semana. Nós nos perguntamos, e o quanto nós estamos nos dedicando para aplicar as nossas metas na nossa vida prática? Porque é sabido de todos nós que nós queremos ser mais amorosos, de que nós queremos ser mais pacíficos, de que nós queremos ter melhores relacionamentos, de que nós queremos ficar menos murchos e menos amuados, de que nós queremos ter mais efetividade nas nossas palavras, de que nós queremos ter mais influência com os nossos pensamentos puros. Ok, mas se nós queremos tudo isso e não fazemos nada para que isso aconteça, então, do que vocês chamariam isso? Imagine um músico que quer concorrer para pegar os melhores casamentos da cidade de Curitiba.
ou as melhores apresentações dos melhores teatros de Curitiba, ou essa moça advogada que trabalha no tribunal, se ela simplesmente quisesse, mas não estivesse fazendo nada de real, de concreto para isso, como é que vocês chamariam essas pessoas? Sonhadores? Ilusórios? Inocentes? Que outros adjetivos, que outras qualificações nós poderíamos atribuir a eles? Sem foco, desfocado, preguiçosos. Veja, então nós temos clareza quando diz respeito aos outros. Nós também precisamos nos qualificar para aquilo que nós queremos ser. Nós não iremos nos tornar aquilo que nós queremos nos tornar. Por exemplo, nós não iremos conseguir transformar a nossa personalidade. Nós não iremos conseguir melhorar o nosso comportamento. Nós não iremos conseguir refinar os nossos relacionamentos se nós não nos qualificarmos internamente para todos esses aspectos. Porque é como se nós estivéssemos também prestando um concurso público. É também como se nós estivéssemos numa grande competição onde nós temos que demonstrar na prática aquilo que nós estamos almejando ou pretendendo. Então, ao refletir sobre isso e já estando pensando há algum tempo sobre esse assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu acredito ser essencial em cada uma dessas áreas. O primeiro aspecto é como eu posso me qualificar para ser um melhor ser humano, uma melhor pessoa. Se eu quiser refinar-me para que eu seja mais feliz, para que eu seja uma pessoa que crie um impacto positivo no mundo, eu tenho que dar alguns passos que são decisivos. E esses passos são válidos para todos nós. O primeiro aspecto, se eu quiser me qualificar para me tornar um ser humano mais poderoso espiritualmente, eu preciso cultivar o silêncio. Eu preciso cultivar. É como se você quisesse ser um juiz, como a gente dizia anteriormente, mas você nem sequer ainda tem o diploma de advogado. Então, assim, nós nem vamos conseguir começar a conversar, porque o primeiro passo para alguém melhorar espiritualmente é cultivar períodos de silêncio. E há vários tipos de silêncio. O primeiro silêncio, o silêncio da própria boca, o silêncio da própria palavra. Não é que é tão difícil as pessoas ficarem quietas. E por silêncio eu não me refiro a vocês que eventualmente podem morar sozinhos e dizer assim, ai, fiquei em silêncio o final de semana inteiro. Esse tipo de silêncio não vale. Não é? Então, o silêncio significa o silêncio para eu estar comigo. Não é o silêncio simplesmente de barulho. Não é o silêncio simplesmente de ruído. Mas silêncio implica eu estar na minha companhia. Porque silêncio significa silêncio. Silêncio onde você fica assistindo filme. Silêncio onde você fica lendo livro. Silêncio onde você fica lendo jornal. Isso não é silêncio. Silêncio significa você estar com você mesmo. E quanto mais à vontade você fica na sua própria companhia, quanto mais você passa a apreciar ficar com você como se você dissesse, eu adoro estar comigo. Eu sou minha melhor companheira. Quando você passa a ter esse sentimento, você já pode colocar ali alguns pontos a seu favor. Significa que você está andando no caminho correto. Enquanto você estiver desconfortável,
enquanto você se sentir perdido, não saber o que fazer, enquanto no silêncio você começar a tentar encontrar uma atividade para preencher-se, significa que você ainda não começou o silêncio. E silêncio significa silêncio. Significa a boca parada, o corpo parado. Não significa que você tenha que ficar imóvel, com as pernas cruzadas, o joelho está doendo e você não pode mover, não é isso. Mas silêncio significa ficar quieto. Se você fica movendo para lá e para cá, não consegue, parece que tem, enfim, sentou em cima de um formigueiro, não é? O tanto que você é capaz de permanecer quieto, parado, é uma segunda indicação para você estar verdadeiramente em silêncio. Daí você coloca mais alguns pontos lá. Com a prática, você inclusive vai ser capaz de praticar o silêncio andando, o silêncio em várias atividades. Mas para começar, é necessário ficar quieto. E no começo é muito desconfortável. É muito desconfortável. Por quê? Porque nós estamos acostumados, treinados pela nossa cultura e pela nossa sociedade, que o meu valor depende do que eu faço e da quantidade que eu faço. Se eu sou uma pessoa ativa, dinâmica, que tenho muitos compromissos, eu me julgo uma pessoa importante, eu me julgo uma pessoa útil. O que nós ainda não compreendemos é que existem várias dimensões. E aquilo que eu sou capaz de fazer no plano físico com o meu corpo é uma dimensão infinitamente menor do que aquela que eu sou capaz de fazer através da minha mente. Portanto, eu preciso qualificar a minha mente para fazer tudo aquilo que eu não estou dando conta no dia a dia através das 24 horas. Veja, o tempo são 24 horas, não dá para mudar. Os compromissos são os compromissos e pouca coisa dá para mudar. Porque você tem que trabalhar aquele tanto de hora, você tem que se deslocar no trânsito, você tem que, enfim, os compromissos com a família, com a casa, com o corpo. A única forma de você maximizar o tempo, a única forma de você reduzir o desperdício, a única forma de você fazer tudo o que você tem que fazer com mais foco, com mais rapidez e menos tempo é aprendendo o silêncio. Porque é só no silêncio que você é capaz de criar poder interno. Só no silêncio você é capaz de descobrir o seu potencial que estava escondido, que estava sendo subutilizado. O silêncio é o primeiro aspecto fundamental de qualquer pessoa que queira caminhar no mundo espiritual. Procurem usufruir desses espaços de silêncio. Seja aqui, seja na sua casa, seja em outros lugares que vocês frequentam. Procure dar a si mesmo esse tempo. Ou seja, crie a sua agenda de tal maneira que vocês não sintam. Primeira coisa é retirar esse pensamento de que ficar em silêncio sem fazer nada é perda de tempo. Especialmente de manhã cedo. Então é uma questão de prática e é uma questão de começar a experimentar os frutos. Mas assim como o músico, assim como a advogada, existe uma coisa um pouco ingrata quando nós tratamos de prática. A prática ela requer persistência, constância e disciplina. Esse músico, no momento que ele parar de treinar, ele caminha para trás. Ou seja,
a aprendizagem dele não permanece. Essa advogada, no momento que ela parar de estudar, ela volta para trás. Aquela aprendizagem não permanece. Mas o importante aí é que, seja você músico, seja você estudante, seja você advogado, seja você meditante, na hora que você para de fazer a sua prática, você volta a estaca zero. É alguma coisa que existe na natureza das coisas que, não sei se foi bem feita ou mal feita, mas ela foi desenhada para que você não pare, para que você mantenha a disciplina e a continuidade. Então, na hora que você para de fazer a sua meditação, tudo aquilo que você já tinha superado começa a retornar. Então, a meditação requer essa experiência de silêncio para que a gente possa se qualificar, e dentro dessa experiência de silêncio, esses 3 elementos são fundamentais: a disciplina, a constância e a prática. Quantas pessoas sabem do benefício que existe em ser melhor, em ser mais calmo, em ser mais focado? Mas quantas pessoas verdadeiramente praticam isso? Então, a prática é algo que é o único método, é a única forma de nós acumularmos vitória, de nós sabermos se realmente estamos progredindo. E essas experiências de vitória são elas que nos motivam a continuar caminhando. As vitórias no início elas podem ser pequenas, mas com o passar do tempo elas vão aumentando. Então é muito importante isso. Na questão do fazer, nós somos seres que estamos envolvidos com as ações. Como eu já disse, toda a nossa cultura ela está sedimentada nesse incentivo, nessa valoração das ações. E as ações, sem dúvida, são muito importantes. As ações construíram tudo que nós temos à nossa volta, são as ações que são um exemplo prático daquilo que nós sabemos. Só que existem 2 tipos de ações. Existem as ações mecânicas, as ações robóticas e existem as ações conscientes. A maioria de nós está imersa nessas ações mecânicas, sem consciência realmente do porquê nós estamos fazendo aquilo, do benefício que existe em fazer aquilo, do resultado prático que aquilo vai ter às nossas vidas ou à nossa sociedade ou à humanidade como um todo. Se você perguntar para as pessoas, por exemplo, por que você faz isso? A maioria das pessoas diz assim, não sei. Sei lá, mandaram eu fazer, todo mundo faz. Aprendi assim. Vi na novela. Ou seja, as ações elas acontecem e poucas pessoas param para pensar, mas por que realmente eu tenho que fazer isso? Quem disse que isso é o certo? Quem que inventou que isso é o certo? Quem que estabeleceu que isso é o certo? Não é? Então, essa questão das ações, primeira coisa a ser feita é sairmos desse nível meramente de reproduzir ações, para termos consciência das nossas ações. E o que eu quero deixar muito claro aqui é que menos ações com mais qualidades pode dar muito mais fruto na sua vida do que simplesmente permanecer nessa roda viva de fazer, fazer, fazer e no final do dia o suco que você conseguiu espremer de tudo aquilo que você fez é muito pouco. Então, como fazer menos e ter mais resultado? O que vocês acham que precisa, qual é a mudança que precisam trazer
as suas ações para que elas tenham mais resultado, elas tenham mais impacto, elas tragam mais contentamento, elas gerem mais satisfação à sua volta. Com menos tempo, com menos ação, com menos energia, com menos desperdício, com menos gasto, você consiga ter um resultado igual ou melhor. A primeira coisa é a própria resposta do que a gente já falou anteriormente. Na proporção que eu sou mais, as minhas ações ganham qualidade. Se o agente, a pessoa que está por trás das ações, ela refinar a sua qualificação, com menos ela alcança mais. Mas existem alguns aspectos que podem ser cruciais na questão de nós melhorarmos a qualidade das ações. Primeira coisa é não termos a expectativa do resultado. Parece até uma contradição, porque eu disse que a gente tem que melhorar o resultado e agora eu estou dizendo que a gente não deve esperar o resultado. Não é uma contradição, porque são duas coisas diferentes. O resultado é automático, o resultado é uma consequência inerente das ações. Só que nós devemos agir com a atenção no processo da ação, no meio da ação, no caminho da ação, e não no resultado. Porque se a nossa atenção estiver no resultado, nós vamos estar queimando as etapas do caminho. E isso não leva a um bom resultado. O bom resultado é aquele que vem automaticamente se você fizer o método correto. Então, a ênfase, o ponto importante é que você tem que seguir o método correto. E o resultado vem de uma forma natural. Aqueles que fazem só buscando o resultado, pode ter certeza que esse resultado ou não é de boa qualidade, ou é limitado, ou quando existe um bom resultado, ele é temporário. Para que você possa ter um resultado permanente, você tem que ter atenção no processo, no meio. O processo que você faz qualquer coisa é mais importante do que o resultado que você obtém. Se no processo de realizar alguma coisa, você se envolveu em um monte de conflitos, se envolveu em um monte de discussão, se envolveu em um monte de dor de cabeça, mesmo que o resultado tivesse sido bom, qual é o valor daquilo? Isso implica que o preço daquele resultado foi muito caro. Em compensação, se você, em cada pequeno detalhe do caminhar, tiver essa consistência, tiver essa consciência, tiver a atenção de que cada passo é importante, o resultado vem como um corolário, como um prêmio em relação àquilo que você realizou. Então, nós aqui, quando falamos de resultado, nós falamos nesse resultado. No resultado que é conquistado e não no resultado que vem por sorte, que vem por milagre, ou que vem por acaso, ou no resultado que vem, depois de todo mundo ter sofrido e passado por maus momentos. Então, um aspecto fundamental da questão das ações é essa questão de você ter o desapego do resultado. Por exemplo, eu posso dar um exemplo simples, embora eu nem tivesse muito envolvida no que aconteceu. Então, eu nem posso dizer exatamente como é que foi todo o processo. Mas eu dou um exemplo que ontem a Kátia, nossa professora, ela esteve em São Bernardo do Campo para dar uma palestra. E quando ela chegou da palestra, eu perguntei para ela, Kátia, quantas pessoas tinha na palestra?
Ela falou 6. Aparentemente a gente poderia dizer assim, o resultado não foi bom. Poxa vida, ela se deslocou daqui até São Bernardo do Campo. Ela preparou a palestra. E 6 pessoas apenas vieram. Mas pensar assim é errado. Pensar assim é não espiritual. Porque cada uma daquelas 6 pessoas é um universo. Não existe um ser humano, ele por si só é uma riqueza. Então não eram 6 pessoas, eram 6 mundos que estavam ali presentes. Mais do que isso, cada uma daquelas pessoas carrega atrás de si uma centena de pessoas. São seus pais, suas mães, seus filhos, seus vizinhos, as pessoas com quem encontra no ônibus, com quem encontra na loja, com quem trabalha. Então, cada uma daquelas pessoas não é uma pessoa. Cada uma daquelas pessoas é um representante de uma multidão. Uma pessoa beneficiada, você é capaz de avaliar quantas pessoas mais podem ser beneficiadas através delas, se nós multiplicarmos isso? Terceiro aspecto, você não sabe se alguma daquelas 6 pessoas é dona da maior empresa de São Bernardo do Campo e amanhã vai convidar a Cátia para dar uma palestra para os seus 20 mil funcionários. Não sei. Ou seja, a gente nunca sabe o que está por trás dessas pessoas. A gente não sabe, de repente, então, inclusive, o que é uma ação, o que é uma atitude, o que é um comportamento espiritual. É ter aquela visão de longo alcance, é ter aquela perspicácia de ser capaz de ver atrás da situação que está aparentando. De repente, um universo inteiro está ali escondido, apenas te esperando que exista uma oportunidade para que aquilo possa ser desvendado. Então, eu dei um pequeno exemplo que aconteceu ontem, só para mostrar que, claro que a gente gosta do resultado. É claro que a gente gosta de ter a casa cheia. É claro que a gente gosta que as coisas, não é? Quando a gente se empenha, etc. e tal, fluam. Mas nós não deveríamos ter um intelecto do tamanho de uma ervilha que só vê aquilo que os olhos físicos enxergam. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é algo ilimitado. Espiritualidade é enxergar com o terceiro olho da mente. Então, nós temos que sempre procurar ver atrás das aparências, atrás daquilo que é óbvio. A espiritualidade, geralmente, ela não é óbvia, porque ela requer um refinamento de percepção. Às vezes, com o nosso intelecto grosseiro, com os nossos olhos míopes, às vezes a gente não consegue enxergar o que está por trás. Então, o primeiro aspecto das ações é justamente esse de termos o desapego do resultado. E ligado a isso, mantermos a consciência de sermos um instrumento. De novo e de novo, nós trazemos para nós a responsabilidade, a culpa, e de novo nós trazemos para nós os louros. Nem a culpa e nem os louros nos pertencem, se nós tivermos a consciência de sermos um instrumento. O que cada um de nós podemos fazer é muito pouco. É muito pouco. Pensa em todo o conhecimento que você tem. Pensa em toda a sabedoria, em toda a força, em toda a capacidade, em todo o entusiasmo, em toda a energia que você tem. Ok, mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, ainda assim, de que tamanho é a sua influência, sua roda de influência, sua aura de influência?
Até onde a sua paz é capaz de chegar? Ok? Até aquela parede ali do fundo? A sua aura de paz é tão poderosa que é capaz de chegar até Guarulhos? Qual é a distância da sua força espiritual? Porque se nós fôssemos fotografados, nós poderíamos ver claramente que a nossa aura ela tem uma distância. Quanto mais pura a pessoa, quanto mais poderosa a pessoa, mais ampla é a sua aura. Então, se nós quisermos que as nossas ações tenham impacto, as nossas ações elas precisam estar recarregadas. Elas precisam ter conteúdo. Elas precisam ter essência. Elas precisam ter movimento interno. Ou seja, nossas ações não podem ser meramente uma reprodução do que a gente viu na novela das 9. Não pode ser meramente uma reprodução do que a gente aprendeu na escola. Então, as nossas ações, elas se tornam poderosas na proporção de que nós sentimos, nós nos abrimos para que eu use a minha capacidade, eu use o meu conhecimento, eu use o meu potencial, eu use meus pés, minhas mãos, minha boca, mas eu me alie à energia divina. Porque a minha energia sozinha, ela tem um alcance muito pequeno. Mesmo que eu seja bom. Se eu não for bom, então daí nem se fala. Para que realmente possa ter efeito, eu preciso ser um instrumento do divino. E quando a gente fala de ser um instrumento do divino, a gente está colocando que é como se nós nos abríssemos para que ele possa nos inspirar através da sua mente oceânica, através da sua sabedoria, que é muito maior do que a nossa. Então, para que as nossas ações possam ter mais reflexo, nós precisamos não fazermos apenas mecanicamente, mas termos consciência das nossas ações. Precisamos ter a atitude de sermos um instrumento e fazermos, agirmos, nós dizemos aqui na forma combinada, ou seja, como parceiros de Deus naquela tarefa. E uma terceira qualidade também das ações é que as minhas ações elas têm maior alcance quando eu sou leve e luminoso. Normalmente nós pensamos que quanto mais responsáveis nós somos, mais as nossas ações têm um efeito. Mas responsabilidade não significa peso. Responsabilidade não significa carga. Responsabilidade não significa ter o pensamento de que eu é que sei fazer, eu é que vou controlar. Responsabilidade, na verdade, significa manter-se leve e luminoso. Então, esse erro que muitos de nós cometemos de confundirmos a responsabilidade com a carga nos deixa infelizes, e infelizes as nossas ações não alcançam a distância que poderiam alcançar. Então, ser leve e luminoso é muito importante. E o quarto e último aspecto que eu coloquei, mas talvez a gente pudesse enumerar muitos aspectos, mas a atitude com a qual a gente faz as ações deveria ser de novidade. Porque se nós não colocamos novidade, motivação nas nossas ações, aquilo se torna repetitivo. E na repetição nós perdemos a força e o entusiasmo. Então, mesmo que seja uma rotina dos atos, mas o conteúdo dos atos pode ser diferente, porque nós constantemente temos que estar renovando, criando novos métodos.
novas maneiras de estarmos fazendo a mesma coisa. Assim como todos os dias você come, mas, enfim, você faz uma variação do cardápio que você come. E o terceiro aspecto, que era o aspecto da convivência com as pessoas, eu acho que tem algumas coisas que ajudam a nós enxergarmos a convivência com as pessoas de uma forma mais inspiradora, mais que pode trazer uma melhoria a todos nós. Ainda assim, na questão da convivência, eu sou bastante realista. E não sei se é boa notícia ou se é má notícia, mas eu gostaria de comunicar para vocês que vocês não vão encontrar nenhum relacionamento de paraíso aqui nesse mundo. Ou seja, a gente queria, né? A gente queria que o marido, que a esposa, que os filhos continuassem aqueles anjos, não é? Que os nossos vizinhos fossem os vizinhos que nós pedimos aos céus. Mas não é assim. Simplesmente não é assim. Provavelmente o campo de maior desgaste, o campo de maior sofrimento das pessoas é o campo dos relacionamentos humanos. As pessoas não são como a gente gostaria que fossem. As pessoas são um absurdo às vezes. Fazem coisa que você nem imaginava que era possível. É tão óbvio e as pessoas não enxergam. É assim? Mas é tão óbvio. Então, são coisas assim que você fica... Não é? Então, o que eu tenho usado? Porque tudo isso que eu estou compartilhando com vocês são métodos que eu uso para que eu possa lidar com o meu universo interno. Primeira coisa, sempre lembrar que nós já estamos aqui encarnados há muito tempo e que nós já vivemos várias vidas. Grande parte das nossas ações são acertos do passado. Nós estamos revendo essas trocas que nós fizemos. Como se houvesse um banco invisível que anota tudo. E é por isso que os arranha-céus sobem. É por isso que as pessoas movem da área rural para as áreas urbanas, para acertar mais rápido as contas. Porque morando num apartamento fica muito mais rápido, você só tem que subir e descer o elevador. Não é? Se eu morasse aqui nesse sítio e você mora naquele outro sítio lá, fica mais difícil. Vocês estão rindo, mas é verdade. A criação das cidades, a criação da verticalização das cidades, em grande parte, é para apressar, para acelerar o acerto das contas kármicas. Então, se a gente lembrar disso, a gente deveria agradecer. Poxa vida, então quer dizer que esse probleminha que aconteceu é para eu acertar. Então, na verdade, é um alívio. Depois de acertar uma conta, eu fico mais leve, porque eu já não devo mais. Uma outra coisa também que nós temos que ter em mente é que ninguém progride espiritualmente se não passar por provas, se não tiver a sua qualidade aferida. Então, para que você possa subir de nível espiritual, você será testado, porque você terá que dar a garantia de que você aprendeu aquela lição. E enquanto você não aprender aquela lição, ela vai continuar se repetindo para você. Então, quando você diz assim, eu não aguento mais essa pessoa sempre no meu pé. Não, você deveria dizer assim, não, Luciana, aprenda logo essa lição, porque na hora que você aprender essa lição, essa pessoa sai do seu pé.
Se a pessoa está no seu pé, é porque você ainda não aprendeu a lição. O dia que você não precisar mais daquela lição, a pessoa some da sua vida. Se aquela pessoa ainda está na sua vida, é porque você ainda tem que aprender alguma coisa com ela. Então, ter essa visão de que todas as situações mais difíceis, elas deveriam ser interpretadas como um presente, como uma oportunidade. E o que é mais incrível é que quando você começa no caminho espiritual, você se sente super entusiasmado, porque as provas são bobinhas, pequenininhas. Daí você pensa assim, ai que bom, eu passo nessas provinhas e depois fico livre. Livre que nada! Quando você passa nas provinhas pequenininhas e vai subindo, as provas vão ficando mais difíceis. Você pensa que o quê? Que para ser juiz a sua provinha vai ser do quê? De aritmética? Não. Então, conforme você vai refinando a sua capacidade, os testes vão ficando também proporcionais. Então, nossa atitude é que tem que mudar. Nós deveríamos ter uma atitude de prazer, de agradecimento. Ou seja, sem esses testes, não existe esse progresso, esse avanço. E algo que nós aprendemos aqui para ajudar a refinar os relacionamentos com as pessoas é de que todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm dificuldades, mas todas as pessoas têm virtudes também. E cabe a cada um de nós escolher para que lado nós vamos ficar focando a nossa atenção. Se nós vamos ficar focando nos defeitos daquela pessoa ou nas qualidades daquela pessoa, nas virtudes daquela pessoa. Então, é uma questão de prática também. Onde é que você vai colocar a sua lente? Onde é que você vai estar se detendo? Porque uma coisa muito interessante é que no momento em que você foca nas qualidades daquela pessoa, aquela pessoa ela recebe da sua parte uma mensagem positiva. Uma mensagem de que você a respeita, uma mensagem de que você a ama, porque é algo sutil. Se você está focando no defeito da pessoa, ela recebe uma mensagem sua, sutil, de que você não gosta dela. Mas na hora que você vê as qualidades dela, ela recebe uma mensagem sutil de que você a apoia. E com isso, ela também deixa de causar menos problema para você. Então, há o benefício de ambos os lados. A pessoa sai ganhando e você sai ganhando. E lembrar que se algo ou alguém faz algo a você que não lhe agrada, não é apenas devido à personalidade, ao jeito, à maneira de ser da outra pessoa. Mas lembre-se que você atraiu aquela situação para a sua vida. Ninguém tem um rompante de raiva, ninguém te passa a perna, ninguém te critique, nem é desonesto com você, se você não tiver aberto a uma experiência de desonestidade ou uma experiência de ser colocado para trás. Porque se você tiver tal autorrespeito, se você estiver sempre sendo mais doador do que tomando e se influenciando pelos outros, provavelmente aquela situação não aconteceria com você. Então, algo na sua vida, que pode ser na sua personalidade, pode ser na sua conta kármica, pode ser na sua vibração, estava aberto, havia uma brecha ali para que aquela pessoa aproveitasse aquela brecha e tivesse um estouro com você. Se não houvesse aquela brecha em você, a pessoa passaria reto e iria estourar com outro. Isso faz com que a gente conclua
que mesmo as coisas que vêm de outros em relação a nós, ainda assim nós somos os criadores das situações. Então, isso, em vez de nos causar peso, em vez de nos causar o sentimento de que, poxa, a vida é mais difícil do que eu imaginava, deveria nos causar grande alívio, porque significa que, se depende de mim, basta eu mudar, todas as situações mudam. E é isso que nós temos que fazer, começando com qualificar-nos, qualificando a nossa mente, qualificando a nossa personalidade, qualificando o nosso intelecto, qualificando o nosso coração, qualificando depois as nossas ações, para que as nossas ações possam ter mais impacto positivo. E, em terceiro, qualificando também a maneira como nós enxergamos e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, porque nós iremos receber como um bumerangue o retorno delas de acordo com o que nós emitirmos na direção delas. Então é um pouco como eu vejo essa qualificação, que tem que começar com a nossa própria melhoria, e essa melhoria, a semente de toda melhoria, é a experiência verdadeira de silêncio, de estar confortável, imersa nessa tranquilidade completa. Silêncio da mente, das palavras, silêncio completo dos vícios, das negatividades. Não é? Isso deveria silenciar dentro de nós.